Meus irmãos e minhas queridas irmãs, mais uma vez, bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 33. Nós vamos abrir a palavra do nosso Deus e Pai. Êxodo, um livro maravilhoso, uma jornada, uma saga extraordinária. Um dia vai virar novela, você vai ver. Nós vamos ler a palavra do Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os nossos pés, porque se não houver lâmpada, se não existir lâmpada, nós podemos tropeçar. Quem já tropeçou aí sabe como dói o tropeço. Uma vez eu era pequeno, mais ou menos pequeno, um pouquinho grande já, mas não tão grande, está entendendo? E aí, estava muito escuro, e eu não vi na minha frente o que tinha. Só ouvi uma voz feminina, mas um tom grave. Feminina, mas um tom grave. E a voz dizia: vou pegar você. É engraçado que você não estava lá. E aí não tinha lâmpada para os meus pés. Eu tropecei. Caí. Bati numa quina. Deu um talho aqui. Depois eu fui descobrir que aquela voz era de uma irmã, mãe de uns 19 filhos. 19 é quando são muitos. Você não conta as crianças, quando passa de 5, você já não sabe quantas são. Quem é pai aqui ou mãe de mais de 5, já deve ter esquecido alguém no shopping. Ou até no colégio, ou até em casa. Na igreja, pode ser também. A lâmpada ajuda a gente a enxergar o caminho. E se não houver a palavra de Deus, nós vamos fazer as nossas próprias escolhas. E a chance da gente tropeçar e bater a testa e abrir um talho na testa, faz um pontinho, tranquilo, 2, 3 pontinhos. Eu já tive tantos pontos no rosto, você não tem nem noção. Mas passa. Agora, na vida espiritual, qualquer desgaste desse gera um prejuízo profundo para a nossa vida. Por isso a palavra de Deus é tão importante. Eu quero dizer, com base na palavra, que pela graça de Deus, do Senhor, nós somos inseparáveis. A vida, infelizmente, na maioria das ocasiões, ela é vista por fragmentos. É uma experiência do álbum de fotografia. Tão raro hoje em dia. Cada vez mais raro você chegar e pegar um álbum de fotografias e você vasculhar. Mas quem consegue ter isso, imprimir as fotos, colocar bonitinho, é muito legal. Só que você vai ver uma cena ali, né? Você pega uma foto e aquela foto te traz à memória o que aconteceu. E o que aconteceu não é a sua vida inteira, é um fragmento da sua vida. Então, nessa perspectiva de álbum de família, o álbum de fotografia, você tem uma ideia de muitas histórias que você já viveu na sua caminhada. Mas nenhuma dessas histórias define a sua vida toda. Do contrário, nós teríamos a perspectiva de uma vida fragmentada. A nossa vida, ela é mais do que o fragmento que a gente lembra. É mais do que aquela cena que vem à nossa mente. É muito mais do que aquela imagem, aquela foto que a gente pode trazer para a nossa brincadeira, muitas vezes, especialmente dos pais que gostam de trazer os seus filhos com aquelas fotos que os filhos detestam e colocam no Facebook. Não à toa, os jovens estão saindo do Facebook. Os especialistas dizem que, à medida que os pais entraram, uma vez uma criança estava ouvindo a professora dar uma aula sobre presença de Deus. E naquela aula sobre presença de Deus, uma criança disse, a professora estava dizendo, olha, Deus está em todo lugar, Deus é onipresente. A criança falou assim, professora, Deus está em todo lugar? Todo lugar, fulano. Aí ele pegou um potinho que ele tinha na mão dele e disse assim, Deus está nesse potinho, professora? A professora falou, está sim, fulano. Aí ele fechou a tampa do potinho e disse assim, peguei ele. E a professora explicou que Deus não pode ser detido. Deus não pode ser dominado, controlado. Deus não pode estar num lugar e não em outro. A nossa perspectiva de presença de Deus, ela está limitada àquilo que a gente conhece da gente, que a gente não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo, embora a gente tente,
que a gente não consegue viver mais um dia de cada vez, embora a gente ache que pode. A presença de Deus vai muito além disso. É muito impressionante quando você vê na história bíblica a manifestação extraordinária da presença de Deus. Antes da gente ler Êxodo 33, marque aí na sua Bíblia para que você não perca. Quero pedir que você volte algumas páginas ao capítulo 9 do mesmo livro de Êxodo. Capítulo 9 do mesmo livro de Êxodo. Deus tem as suas maneiras de se revelar. A pedagogia de Deus é muito preciosa. Ele nos ensina por meio de tantas coisas a respeito da sua presença. No capítulo 9, nós vamos observar uma história muito linda da manifestação da mão do Senhor sobre a vida do seu povo. Deus resolveu se manifestar, e Ele fez isso de forma linda em vários capítulos, né? E você vê aqui a presença das pragas nesse texto. A praga, ou as pragas do Egito, foram manifestações muito pesadas, né? de dores, de sofrimento, mas era uma maneira de mostrar que Deus estava ali presente. Para o povo do Egito era muito forte aquele tempo, mas para Faraó parecia que a presença de Deus por meio da praga era sempre uma coisa que ele poderia vencer. E aqui eu quero exemplificar com aquele número de pessoas que é capaz de perceber a presença de Deus, mas em seguida esquecer dele, como se ele não existisse. Ou exigir que Deus se manifestasse de uma outra forma, de uma outra forma, de uma outra forma, sempre querendo controlar, dominar, colocar Deus no pote, ainda que seja o pote das suas ideias. Numa outra ocasião, na saída do Egito, Deus resolveu se manifestar por meio da nuvem. E a nuvem era a certeza da presença de Deus, era a nuvem que conduzia no caminho, era a nuvem que estava no tabernáculo, era a nuvem que manifestava a glória de Deus, era a nuvem que estava com Moisés quando ele sobe para receber as tábuas, era a nuvem que estava manifestando ali a presença de Deus, e a nuvem era um retrato da glória de Deus. Toda hora que aparecia a nuvem, a glória de Deus estava se manifestando, e a manifestação da glória de Deus resultava numa postura por todos aqueles que ali estavam de temor. Mas, curiosamente, os mesmos que temiam a presença de Deus, que se manifestava por meio das nuvens, eram aqueles também que os deixavam, que deixava o Senhor, ou deixava Moisés como líder, Arão, que ali estava para conduzir o povo de Deus e mostrar a glória do Senhor. Isso me traz o temor de que, ainda que haja a manifestação da glória de Deus, que Deus se manifeste ou por meio da praga, ou por meio da nuvem, em qualquer uma das circunstâncias, ainda que Deus esteja presente, o nosso coração humano pode estar endurecido. Capítulo 33, versículos 1 a 3. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Agora leia comigo. Eu não subirei no meio de ti. Leia comigo. Eu não subirei no meio de ti. Por quê? Porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Essa frase trouxe um terror para Moisés, um terror. E ela pode ser compreendida, e você precisa observar que quando Deus nos fala aqui nesse texto que o povo era de dura cerviz, a mesma raiz aqui é aplicada a Faraó, aquele que tinha um coração duro, endurecido. O coração duro de Faraó era o coração duro do povo. De alguma forma, embora o Egito tenha ficado para trás, e Faraó também, o coração endurecido foi uma herança que de alguma forma estava se manifestando no meio do povo de Deus que ali estava, embora o povo de Deus tivesse percebido a glória do Senhor, seja por meio das pragas, da abertura do mar, seja por meio da nuvem que aparecia, que conduzia o povo, a glória de Deus que se manifestava, todas as grandes bênçãos diante deles, ainda assim, Deus sabia que o coração do povo era duro.
Popularmente a gente diz que o coração é terra de quem? Pode falar, terra de quem? De ninguém. A gente não sabe o que está no coração do outro, sabe? Ah, aquela pessoa, uma pessoa tão boa, a gente não sabia que a pessoa tinha aquilo no coração. O coração da gente, a gente mal consegue ler. O coração do outro é impossível que a gente leia, mas Deus lê o nosso coração. Ele leu o coração de Faraó, por isso está no texto bíblico que o coração de Faraó era duro, como Deus estava lendo o coração do povo, dizendo que o povo era um povo de dura cerviz, que era um povo de coração duro, de uma mente endurecida. E aí Deus fala para Moisés, se referindo ao povo, que ele não subiria no meio deles. E agora? Se Deus não vai comigo, como vai ser? Se Deus não vai adiante do povo, o que vai ser do povo? Se Deus não vai adiante de nós, o que será de nós? O que será da nossa vida sem o Senhor? Posso falar pela minha. É desesperador pensar na mínima hipótese da ausência de Deus na minha vida. Há um relato assustador para mim. Lembra quando Deus chamou Samuel? Quem lembra da história bíblica? Deus chamou Samuel pelo nome. E Deus disse, Samuel, Samuel. Ele levantou e foi lá. Achou que quem estava o chamando era Eli. Só que Eli disse, não, vai dormir, não sou eu não. Quando chegou na terceira vez, ele entendeu que Deus estava falando com Samuel. Essa é a parte linda. Deus está falando com Samuel. Deus está chamando Samuel. Samuel vai ser o líder espiritual. Agora, a parte que me causa terror é que, da mesma forma que Deus passou a falar com Samuel, significou também que Deus não mais falaria com Eli. E essa é a parte terrível. O mesmo texto, você pode olhar para ele e ver que coisa linda. Deus está chamando alguém para a sua obra, chama pelo nome, conhece a história. Deus sabia que ele havia sido, Samuel, consagrado pela sua mãe, a irmã Ana. E a irmã Ana, que o consagrou, o levou ao templo, ele estava lá sendo criado, ensinado, doutrinado, preparado para assumir a liderança do povo, maravilha. Essa é a palavra boa, a palavra terrível. Terrível é que se Deus estava falando com Samuel, é porque ele não falaria mais com Eli. E este é o ponto. Se Deus não estiver conosco, nós estaremos perdidos. Dá para você entender isso? Versículo 12, do mesmo capítulo 33. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. A declaração de Moisés, nessa tonalidade da alma, é aquela que diz, Senhor, se o Senhor não for comigo, não vai dar certo. Não é possível. Agora, se eu achei graça aos teus olhos, se houve isso, vão comigo. O Senhor responde que irá com ele e vai dar ele descanso. Descanso, entenda. Quando Deus vai com a gente, nós descansamos. Quando Deus não está com a gente, nós cansamos. Quando nós esquecemos que Deus está com a gente, ou quando nós estamos com a dura serviço, quando nós colocamos Deus de lado, nós vamos cansar. Não à toa, Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus fala de um jugo que é suave e leve. O Evangelho traz leveza para a nossa vida.
O Evangelho não traz jugo, peso. No Evangelho nós não andamos encurvados por causa do peso, pelo contrário, nós somos erguidos e andamos eretos, firmes, tranquilos, olhando para o alto, erguendo os nossos olhos para o céu, sendo sustentados pelo nosso Deus. É esta ação gloriosa que o Espírito Santo de Deus faz, quando nós sabemos que Deus está com a gente. O desespero de Moisés deve ser o desespero de todos nós. Se o Senhor não estiver comigo, não irei a lugar algum. Moisés diz assim, olha, sabe qual é a melhor forma das pessoas perceberem que nós achamos graça aos seus olhos? É o Senhor andar conosco. É o Senhor andar conosco. Lembra quando os espias foram a Jericó e entraram lá? Lembra do que Raabe disse? Raabe chamou os espias, querendo preservar a sua vida e de sua casa, e ela disse para eles, olha, aqui, na linguagem de hoje, ó, geral está sabendo quem é o seu Deus, que abriu o mar, que vai adiante de você, está todo mundo literalmente morrendo de medo, porque todo mundo sabe, vem aí o povo de Deus, vem aí o Deus que está com o seu povo, não é um povo comum, é o povo de Deus, porque Deus está no meio do seu povo. Por isso que nós devemos combater com todas as forças a dura serviço, o coração endurecido, a sensibilidade espiritual. Ela é fundamental para nós entendermos aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Deus está presente e dele nós somos inseparáveis. Quem tem um encontro com Deus sabe que não se consegue mais viver longe dele. Quem tem um encontro com Deus sabe que não se consegue mais viver longe dele. Essa expressão que nós lemos no versículo 15, achar graça aos olhos do Senhor, nos conecta a uma ação divina. Quem acha graça aos olhos do Senhor é uma conexão espiritual com Deus. Noé, diz a Bíblia, achou graça aos olhos do Senhor. Essa expressão foi usada para ele no capítulo 6 de Gênesis, no versículo 8, dizendo, porém Noé achou graça diante do Senhor. Está dentro de um contexto onde a geração de Noé é descrita. A geração de Noé é descrita como perdida e falida. Mas sobre Noé, escuta a sua frase. Talvez você se lembre da primeira parte. Eis a história de Noé, ponto. Continua. Noé era homem justo e íntegro entre os seus companheiros. Ponto e vírgula. Noé andava com Deus. Esse é o grande lance. Essa é a questão, essa é a chave. Noé andava com Deus. Após descrever a distinção entre Noé e os seus companheiros, mostrar que ele era um homem justo e íntegro, o ponto não era quem ele era. A questão não era se ele era justo ou íntegro, que isso poderia parecer que ele era superior aos outros, mas ele só poderia ser justo e íntegro porque ele andava com Deus. E ele andava com Deus porque Deus andava com ele, e essa caminhada do Senhor com ele tornava a vida dele mais íntegra e mais justa. É a ação de Deus na nossa vida que nos faz enxergar, perceber e querer caminhar segundo a vontade de Deus e não segundo a cultura do nosso tempo. Objetivamente, se eu e você fizermos tudo o que a cultura do nosso tempo diz para ser feito, seremos cristãos ou não? A frase é simples. Não existe cristianismo sem Cristo. Concorda comigo? Porque se for um cristianismo sem Cristo, pode ser qualquer coisa menos cristianismo. Porque cristianismo está conectado a Cristo. Só é cristão quem segue a Cristo. Quem segue a Cristo, segue o cristianismo. Se nós vivemos uma religiosidade fundamentada naquilo que as pessoas fazem, ou se nós formos seguir a cultura do nosso tempo, nos espelharmos naquilo que a maioria das pessoas faz, pensarmos em agir como todo mundo faz, entendermos que os valores deste mundo são os valores que nós devemos abraçar, nós estaremos indo na contramão daquilo que aconteceu com Noé, porque a geração dele estava falida e perdida. Eles estavam distantes de Deus, completamente distantes de Deus, a ponto de Deus querer resolver esse assunto de uma única vez por meio do dilúvio. Noé não era melhor que os seus contemporâneos, por isso ele era justo e íntegro. Noé andava com Deus, e o fato de nós andarmos com Deus vai nos constrangendo, vai nos mostrando quem nós somos. Olha, quanto mais longe de Deus, mais eu me acho. Olha,
reconhecendo as pessoas, eu estou vendo que espiritualmente eu estou muito bem, obrigado. Nunca matei ninguém, ainda. Roubei ninguém, ainda. Nós usamos umas conexões complicadas para isso. Quanto mais longe de Deus, melhor eu me acho. Me acho bom, me acho melhor do que os outros, me acho até autossuficiente, a ponto de acreditar que eu não preciso de Deus. Eu estou muito bem, obrigado. Está tudo indo bem comigo, não preciso de Deus. Esse é o retrato de quem está longe de Deus. Quem está perto de Deus, misericórdia, Senhor, ai de mim, sou pecador. Aí vai olhar uma história, vai olhar outra. Tenha a convicção de uma coisa: todas as vezes que nós estamos perto de Deus, Ele nos trata, Ele nos ensina, Ele nos molda, Ele nos ajuda a mudar. As mudanças mais profundas da nossa vida, que nós dois sabemos que nós precisamos, nós dois, eu e Deus, você e Deus, nós sabemos que nós precisamos, somente o Senhor é capaz de fazer na nossa vida. Ele vai nos tocando, vai nos ensinando, vai nos moldando, vai nos ajustando. Quanto mais perto de Deus, mais eu sei quem eu sou, e melhor eu fico depois desse encontro com Ele. Andar com Deus torna você justo e íntegro diante de uma geração perdida e falida. A cultura do nosso tempo não preserva nada. A cultura do nosso tempo é agressiva, é injusta. A cultura do nosso tempo é cheia de maldade, malignidade espalhada por todos os lados. A corrupção é uma das formas mais poderosas de pecado, porque ela arranca das pessoas que mais precisam a necessidade básica e mínima da vida. Pecado. A geração que está aí, os nossos contemporâneos, a cultura do nosso tempo, vive essa realidade. Nós não, por quê? Porque nós andamos com Deus. Quem tem um encontro com Deus sabe que não se pode mais viver longe dEle. Não é possível. Eu desaprendi de andar sem Deus. É assim que a gente faz. Eu desaprendi de andar com Deus. Eu não consigo de não andar com Deus. Eu não consigo não andar com o Senhor. Vão dizer que é fanatismo. Oh, não precisa ir na igreja de todo domingo agora, pelo amor de Deus, virou fanático. Não é fanatismo, não. É não conseguir andar mais longe de Deus. Mas tá, tem que ler a Bíblia todo dia, mas todo dia, pelo amor de Deus, isso é fanatismo. Não, não, é sede da palavra do Senhor, é desejo de ouvir a voz de Deus. Quando nós paramos para orar, não é apenas para pedir, não, para agradecer, não, é a adoração ao Senhor, é a nossa conversa, o nosso relacionamento com Ele. Quando nós levantamos a nossa voz, afinada ou não, se não é afinada, levanta abaixo. Se é afinada, solte a sua voz, adora ao Senhor. Não estou dizendo na igreja, não, na igreja solta todo mundo a voz. Mas você está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que não, hein? Não é o nosso caso. Meu e seu. É na presença do Senhor que nós temos alegria. É por isso que quem tem um encontro com Deus sabe que não se pode mais viver longe dEle. Mas a graça se manifestou em Deus, andar com seu povo. A graça se manifestou em Deus andar com o seu povo, Deus andando com a gente. Deus andando com a gente, Êxodo 33, versículo 16. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés havia aprendido que a única maneira de viver é andando com Deus. A graça de Deus se manifestou em Deus ter separado um povo e ter estabelecido com esse povo uma aliança. A graça de Deus se revelou na caminhada com Noé. A graça se concretizou em Deus andar com o seu povo. Esse é o apelo de Moisés. Esse é o apelo de Moisés. E a graça se manifestou assim, Deus andando com ele, Deus andando com o povo. Você já deve ter lido as histórias do povo de Deus saindo do Egito, chegando à terra. Quantas vezes eles se envolveram em coisas que foram absurdas, segundo os nossos olhos. Como eles deixaram a Deus tão rápido, segundo os nossos olhos. Só que quando nós colocamos a mesma lente na nossa vida, nós vamos lembrando de quantos desvios do caminho, quantas vezes nós abrimos mão da presença de Deus por alguma coisa que passou tão rápido. Jesus viveu um tempo de cancelamento. Hoje, cancelamento, você diz alguma coisa no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube, você começa a ser cancelado. É uma época curiosa, que não se pode discordar mais.
Cancela. O cancelamento está aí. Jesus viveu isso com muitos dos seus seguidores indo embora, deixando, abandonando a Jesus. Tem um vídeo lindo, lindo, um dia eu passo aqui para você ver, sobre imaginando que Jesus tinha um Twitter, imaginando o crescimento dos discípulos, então o crescimento dos seguidores de Jesus, e aí os números vão aparecendo, e depois que Jesus vai falando determinadas coisas, as pessoas vão abandonando ele. E aí Jesus diz, olha, se vocês quiserem ir embora, vocês podem ir embora, fiquem à vontade. Ele diz para os seus discípulos, alguém aqui também quer ir embora? Pode ir. Aí Pedro responde, João capítulo 6, versículos 68 e 69, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. A pergunta de Pedro é muito importante. Senhor, para quem iremos? Não há lugar, não há para quem, não há outra hipótese, não há a menor perspectiva de irmos para um outro alguém, para um outro lugar. Nós só conhecemos a Deus, Ele nos conheceu, Ele resolveu andar conosco, e Jesus resolveu tabernacular entre nós, habitar entre nós, viver entre nós, e mais do que isso, nós vamos observar a descida do Espírito Santo, e Deus determinando que o Espírito Santo more dentro de nós. A história agora é outra. Aonde eu vou, o Senhor vai comigo. Que maravilha, é o Espírito Santo de Deus, é a manifestação do Espírito Santo dentro de nós, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, trazendo consolo, trazendo ânimo, trazendo autoridade para a gente testemunhar, coragem, intrepidez, ousadia, para nós falarmos de Jesus Cristo. É Deus conosco, Deus dentro de nós, Deus nos trouxe essa bênção. Quem tem um encontro com Deus sabe que não se pode mais viver longe dele. Esta é uma manifestação da graça de Deus. A única maneira de viver é andar com Deus. Não há nenhuma possibilidade de se viver separado de Deus após ser separado para Deus. Não há nenhuma possibilidade de se ver separado de Deus após ser separado para Deus. O versículo 16 nos fala, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Essa palavra separação que aqui está, é que nós somos separados, cuidadosamente colocados à parte. A palavra separar também nos leva à ideia de santo, santos, no sentido de separados pelo Senhor. É isso que Deus fez na nossa vida, Ele nos separou, Ele nos encheu com a sua presença, Ele vai cuidando da nossa vida ao longo da caminhada. Quando você vê a história do povo, você vê o Senhor separando esse povo, cuidando desse povo com um objetivo claro, Jesus. Todas as ações de Deus ao longo do Antigo Testamento apontam para Jesus. A escolha de Abraão, e você vê Abraão, depois Abraão, Isaac, Jacó, cada um com as suas esposas. Você vai vendo José, você vai vendo as manifestações de Deus aqui por meio de Moisés, e os reis vêm na sequência. Cada uma dessas ações aponta para Cristo. O objetivo de Deus ao separar esse povo era trazer Cristo. Todas essas ações apontam para Cristo. Portanto, quando nós somos separados deste mundo, nós somos acolhidos, abraçados ao Senhor Jesus, que este é o grande ponto da nossa vida. Nós somos separados deste mundo. Nós não somos deste mundo. Alguns não parecem mesmo. Um pastor parou o carro estragado na porta do cemitério. 23 horas e 55 minutos. Na porta do cemitério. Parou o carro, morreu. Num bom lugar. Vieram os pivetes. Ele me contou essa história, tá? Se é verdade ou não, está na conta dele. Vieram os pivetes. Perdeu. Ele saiu do carro, abriu os braços e disse em voz pastoral: eu não sou deste mundo.
Mentira? Não sobrou um. Acho que até o carro funcionou depois, o carro foi melhor funcionar. Esse camarada aqui, ele me contou essa história, ele contou uma vez, eu falei, conta de novo para mim. Ele contou outra vez, eu falei, rapaz, essa história é muito boa. Essa história é muito boa. A vida da gente vai para uma dimensão diferente depois que a gente é separado de todas as coisas e colocado na presença de Deus. Davi, um rei marcante para a história bíblica. Em Israel, Davi é praticamente adorado. O símbolo, estrela de Davi. Ele é um personagem do Antigo Testamento mais lembrado ainda hoje. Davi pecou, não só com Batseba, mas de outras formas, mas nesse processo de Batseba, que envolveu a morte de Urias, envolveu a morte do seu filho. É uma situação dramática, é um drama. Você pega essa história, coloca na vida de qualquer um de nós, é um drama, é um sofrimento muito grande. No Salmo 51, ele faz uma oração. E dentro dessa oração, no versículo 12, ele traz a seguinte expressão: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Davi não está dizendo nesse salmo que ele perdeu a salvação. Ele está dizendo que ele perdeu a alegria da salvação. E quem é salvo e já experimentou a alegria da salvação e perde a alegria da salvação é como se tivesse morrido. A pessoa murcha espiritualmente. Ela murcha. Seus olhos deixam de brilhar. O seu sorriso, espiritualmente falando, deixa de aparecer. A sua alegria, a sua euforia de ser salvo, de ter o seu nome escrito no livro da vida, é perdido. Vive como se fosse qualquer um, como se não tivesse essa notícia, essa história, como se não conhecesse o final da nossa história. Deve ser desesperador. Imaginar que a qualquer momento pode enfrentar a morte sem saber para onde vai, sem saber o que vai acontecer nessa hora. Ouvi uma historinha, você deve ter ouvido. Avião, piloto, comandante, comissário, menino. E aí o comandante diz, olha, apertem os cintos, fiquem aos seus lugares. Aquela notícia boa, Vamos passar por uma área de muita turbulência, e é um lugar extremamente perigoso, tal, não sei o quê. Papai deu aquela notícia com aquela voz de comandante. E aí, depois que ele terminou de dizer, essas pessoas nervosas e tal, muita gente suando, é a hora que muita gente ora, as pessoas dão as mãos, Belchior, por exemplo. E as pessoas ficam ali nervosas e agitadas, até que um menino, esse menino que eu estou falando, no avião, tranquilo. E alguém olhou para ele e falou, você não está nervoso? Não, meu pai é o comandante. Meu pai é o comandante. A alegria da salvação é essa alegria que Davi perdeu por causa do pecado. Então, quem é separado, não consegue mais andar separado de Deus. Quem é separado para Deus, não consegue mais viver separado de Deus, não dá, não é possível, não dá liga, perde a alegria, perde a paz, perde o prazer, fica naquela ansiedade, absoluta ansiedade, vivendo com o coração nas coisas deste mundo, tudo passa. Quantas vezes nós passamos um tempo pesado da nossa vida em busca de alguma coisa que se foi com uma brevidade enorme. Mas aí a Bíblia chega e nos chama a pensar na alegria que vem do Senhor. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. A nossa alegria não está nas coisas que passam, a nossa alegria está no Senhor, na presença de Deus. É por isso que aquele que foi separado para Deus não consegue mais viver separado de Deus. Ainda que nós nos afastemos temporariamente, o Espírito Santo nos toca e há dentro de nós um desejo, uma sede, uma fome para estar na presença do Senhor. E é maravilhoso quando nós deixamos todas as amarras, nos dobramos diante de Deus e buscamos a face do Senhor. A mudança é extraordinária. A alegria volta para os lábios. Os nossos olhos passam dilatados agora a demonstrar, até quando nós usamos máscaras, que nós estamos alegres. E é uma alegria que não se compra. É uma alegria que não se vende. É uma alegria que não se acha. É uma alegria que vem de Deus para a nossa vida. A boa notícia é que aquele que nos dá alegria está aqui nesta hora.
Não há nenhuma possibilidade de se ver separado de Deus após ser separado para Deus. A graça se manifestou em Deus andar com o seu povo. Quem tem um encontro com Deus sabe que não se pode mais viver longe dele. A graça de Deus se manifestou em nossa vida e Deus resolveu não se separar de nós. Não se separar de nós. Somos de Deus inseparáveis. Quero dar para vocês um exemplo bíblico. Todos nós conhecemos a história de Daniel na cova dos leões. É uma história fascinante, fascinante. Imaginar que alguém foi jogado numa cova e que foi fechada essa cova e que os leões estavam famintos. E a Bíblia conta que Daniel estava orando, e ele orava 3 vezes ao dia, e houve um decreto que aquele que fosse pego, flagrantemente pego, orando diante de Deus, e não se dobrasse diante do grande, ele seria condenado à cova dos leões. Tudo aquilo foi feito para jogá-lo na cova, era uma estratégia, uma armação, para quem tem problemas no trabalho. Esse é um lindo texto para você ler. Você vai ver como as pessoas elas se ajuntam para prejudicar um outro alguém. Quantas vezes nós passamos por isso no mercado de trabalho? Eu já passei, você já. Se não, se prepare, porque pode acontecer. Daniel não parou de orar. E porque ele não parou de orar, ele foi jogado na cova dos leões. Acaba a história aí, nós vamos falar de um Marte. Alguém que não abriu mão da sua fé. Muitos dos nossos irmãos no passado foram jogados ou na cova ou na arena. As histórias que envolvem o Coliseu com os animais famintos, com os elefantes que pisoteavam os cristãos, com famílias inteiras que foram arrebentadas, dilaceradas, diante dos olhos de uma multidão que aplaudia e vibrava, como nós vibramos num jogo de futebol, como se fosse um lazer, a morte de alguém. O versículo 21 e 22, os versículos 21 e 22 de Daniel 6 diz assim: Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. E a questão que sobressai nesse texto é a presença de Deus com Daniel na cova dos leões. A presença do Senhor com ele, fechando a boca dos leões. Eu já disse uma vez, Daniel orava e os leões jejuavam. Deus não deixa a gente, hora alguma. Deus está conosco em todo o tempo. Somos de Deus inseparáveis. Deus não se separa de nós hora alguma. Essa é uma declaração bíblica maravilhosa que Deus nos traz. A graça nos alcançou. A graça que no Antigo Testamento é apresentada e nós já a lemos. A graça se manifesta em nós por meio de Jesus, o nosso Senhor. Paulo escrevendo aos Romanos, num dos textos marcantes do capítulo 8, que é um capítulo que tem, meu Deus, quantas lições extraordinárias estão nesse capítulo. Leia capítulo 8 de Romanos, gaste um tempo lendo, invista esse tempo, pegue caneta, lápis, anote, se está no celular, coloca no bloco de notas, destaque esse capítulo para a sua vida. Lá no finalzinho, capítulo 8, 35 a 39, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: quem nos separará do amor de Cristo? Somos de Deus inseparáveis. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Ele vai fazendo perguntas retóricas. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Para um minutinho, olha para mim. Paulo viveu isso tudo aqui. Tudo isso aqui é relato da vida dele. Ele sabia que, embora ele tivesse passado por angústia, por tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, nada disso tinha separado o amor de Deus dele. Ele não se sentia menos amado, ele não se sentia não amado, ele não achou que Deus estava de mal com ele.
Mas Paulo era ser humano e nós também somos. É possível que em algum momento da nossa vida passe isso pela nossa mente. Se Deus me amasse mesmo, eu não estaria passando por essa prova. Se Deus me amasse mesmo, eu não estaria passando por essa angústia. Se Deus me amasse mesmo, eu não estaria passando por essa tribulação. Não estaria passando por essa necessidade, por essa perseguição. Se Deus... Não é isso que o texto ensina, pelo contrário, Deus está conosco no meio da perseguição, da tribulação, da angústia. Deus está conosco em todo o tempo. Nada disso é suficiente para nos afastar do amor de Deus. Como está escrito, continua o texto: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos o quê? Mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pega esse trecho, essa frase fora do contexto. Somos mais que vencedores. Parece uma celebração contínua de gente que não tem problema. É uma coisa que não existe, não é real, não é verdadeira. Apesar dos problemas, apesar das lutas, apesar de todas essas perseguições, apesar de sermos tomados como ovelhas que são levadas para o matadouro, apesar de tudo isso, em Cristo nós somos mais do que vencedores. E esta presença de Cristo que nos torna vencedores, diz ainda o apóstolo Paulo, Ele nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É esta a palavra bíblica para a nossa vida. Nada nos separa do amor de Deus, nem a morte nos separa do amor de Deus. Somos de Deus inseparáveis. O Senhor nos separou, o Senhor nos deu a bênção de estar na presença dEle, coladinho com Ele. Não dá para viver mais sem Ele. Não é essa hipótese. Não se pode conjecturar a possibilidade disso acontecer. Nós estamos abraçados com o Senhor. E o Senhor nunca nos deixa. Sabe aqueles filmes de resgate, em que alguém está caindo de um abismo, e aí chega uma pessoa e estende a mão e dá aquele close na mão, né? Pega, não pega, vai, não vai, né? Pega na mão, olha lá embaixo, caindo, despencando as coisas, daquela luta toda ali. Lembra dessa cena? Lembra de Senhor Jesus resgatando a gente, segurando a gente firme na nossa mão e colocando a gente de pé. Esse é o Senhor da nossa vida. Dele nós somos inseparáveis. Nada nos separa do amor dele. E quando nós pecamos, e sabemos que o pecado faz separação entre nós e Deus, o Senhor nos deu o Espírito Santo para mostrar para a gente. E nos deu Jesus, para que por meio do sangue dele, os nossos pecados fossem expiados, e nós fôssemos justificados pela graça e não por mérito, não por sacrifício, não por esforço. De Deus nós somos inseparáveis. Quero convidar você a orar comigo nessa hora. Colocar a nossa vida diante do Senhor, de quem nós somos inseparáveis. O Senhor está com a gente em todo o tempo da nossa vida. Deus não nos deixa hora alguma. Deus não se afasta de nós. Ainda que nós passemos por provas, ainda que nós venhamos a enfrentar tribulações. Quem nunca, hein? Quem nunca? E quem nunca numa tribulação não achou que Deus tinha se afastado? Lembro bem de um pastor que me ligou próximo ao período que eu recebi um diagnóstico muito ruim. Ele me ligou e disse assim: JR, eu não entendo. Por que você? Eu não entendo. Se eu dependesse dessa palavra para ficar animado, é que Deus já tinha me dado a sua palavra. Eu disse para ele: meu irmão, não sou eu nem você. Deus está no comando, Deus está no controle. E não pense que eu fiz isso achando que eu era espiritual, não. Doía falar. Porque nenhum de nós quer passar por uma prova. Nenhum de nós quer passar
para um momento de ansiedade, tribulação, de medo, de receio, de angústia, nenhum de nós. Mas lembra de uma coisa, no momento em que a gente está lá no pódio, lá no topo do pódio, Deus está com a gente, e chegamos ali por causa dele, dê glórias a Deus. No percurso, até chegar lá, vamos passar por muita luta, vamos chorar, vamos suar, vamos sofrer, vão querer desistir, vão querer fazer a gente desistir, vão querer parar a gente, vão querer nos controlar, mas nesse percurso inteiro, Deus está com a gente, como numa corrida longa, numa maratona sofrida, em que os nossos corpos vão sofrendo, os músculos vão doendo, e nós vamos dizer, não conseguimos mais, o Senhor vai nos sustentando, e nós vamos caminhando para a glória de Deus. Mas ainda que a gente perca, vamos pensar na pior derrota, a morte. A pior derrota é a morte. A morte é aquilo que a gente diz que não tem jeito. Ainda que a gente perca, entre aspas, esta batalha, lembre-se, nem a morte nos separa do amor de Deus. Deus acolhe os seus amados. Os nossos amados não estão perdidos, eles foram achados, assim como nós, quando fomos encontrados por Jesus, nós fomos achados pelo Senhor. Deus amado, a sua palavra nos traz a verdade das Escrituras, e elas nos dizem que do Senhor nós somos inseparáveis. E até quando pecamos e o pecado nos afasta do Senhor, o Senhor já nos deu o remédio para resolver esse assunto, a cura. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E nós te agradecemos porque se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Paizinho, mas existem circunstâncias e períodos na nossa vida em que nós achamos, sentimos isso, que fomos de alguma forma deixados para trás. Quero pedir ao Senhor que nessa hora ministre ao coração da gente a certeza, a convicção de que o Senhor nos separou, que o Senhor não nos deixa, e de que aquele que foi separado pelo Senhor não consegue mais viver separado do Senhor. Desperta aquele que está esfriando espiritualmente, aquele que já viveu o fervor espiritual, mas hoje vive a frieza espiritual, ou quase nada. Deus querido, só o Espírito Santo do Senhor é capaz de chacoalhar, de ministrar com poder e unção, a graça do Senhor para que haja uma conversão verdadeira, ou uma volta à presença do Senhor, um arrependimento sincero, profundo, um reencontro com o Senhor nessa hora. Pai, com teu Espírito Santo, haja em nosso meio e nos permita viver esta realidade linda, daqueles que são aquecidos pelo Senhor e fortalecidos pelo teu Espírito Santo, vão caminhar, em nome de Jesus, amém.